Muito bem. Olha como é que são as coisas, né? Ontem, para quem tentou acompanhar a live de ontem, eu não consegui entrar ao vivo de jeito nenhum. Fiquei até sabendo por um coach amigo meu, grande Meirelles, César Meirelles, que lá de Salvador, né? E ele me falou que muita gente que ele conhece também não conseguiu fazer a live ontem. Eu acho que era congestionamento ou coisa parecida, não sei. Sei que infelizmente a live de ontem, né, com meu grande amigo e coach Eduardo Ayub não pôde ser realizada. Fala, Adriano, seja bem-vindo, meu amigo. Então eu não pude fazer. Então, por causa disso, olha como é que as coisas ruins às vezes acontecem na nossa vida e a gente tem que tirar proveito disso. Por isso eu entrei mais cedo. Eu falei, olha, se 9 horas estiver congestionado, eu vou entrar 2 minutos antes. Entrei 2 minutos antes e consegui, graças a Deus, graças ao Instagram, graças à tecnologia. Estamos juntos aqui para essa live que vai ser uma live incrível hoje, com nada mais, nada menos do que Samara Ayan. E a gente vai aprender com ela algo que ela é especialista. Samara Ayan é especialista em perfis comportamentais, é uma pessoa que entende muito de relacionamento e eu sou muito beneficiado por isso, porque é minha mulher. Então sou suspeito para falar dela, né? Sou muito suspeito para falar dela porque é uma pessoa que me ajuda muito, uma pessoa que me apoia, me joga para cima e ela vai estar com a gente hoje aqui falando sobre esses perfis que são fundamentais para que a gente possa ter. Fala, Ana Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo joinha? Ana, você está falando de onde, Ana? Você está onde? Você é de que estado, de que país, de que cidade? Como é que você tá, Iana? Fala pra gente aí. Então, pessoal, essa live de hoje é muito importante, tá? Pra quem não sabe, né, do que a gente vai falar agora, a gente vai falar sobre perfis comportamentais. Provavelmente você já escutou falar disso, talvez você conheça profundamente isso também, tá? Mas Samara é especialista nesse aspecto e vai passar pra gente qual a importância de você conhecer os perfis de comportamento, né, das pessoas, de como é que nós nos comportamos geralmente, e saber como é que a nossa comunicação, uma comunicação assertiva, mais assertiva, né, conhecendo esses perfis, é muito importante, tanto nos relacionamentos pessoais como profissionais também, né? Samara Ayan já está online. Belém também, Patrícia, legal. Bacana, ó, a Samara já entrou aí. Consegui entrar ao vivo, meu amor, graças a Deus. Hoje eu entrei mais cedo para não ter problema. E nós vamos falar hoje disso então, Ana. Patrícia. Ana ou Patrícia? Como é que a gente chama? Ana Patrícia. É, Não sei se você conhece a fundo isso, Ana, mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena para você, ó. Já compartilha essa live, eu já tô fazendo isso, ó. Já tô clicando aqui, ó, no aviãozinho, nesse aviãozinho que tem aí embaixo do lado, e já tô mandando para todo mundo que tá aqui, ó, disponível para eu mandar, né? Porque vale muito a pena a gente entender um pouco disso. É lógico que numa live assim, nesse bate-papo, não dá para aprofundar. A Samara faz um trabalho muito, muito profissional e muito bem elaborado com relação a isso. Fazendo um teste que você vai a fundo e depois ela conversa com a gente e, né, sobre os perfis comportamentais e como é que isso pode e vai influenciar a nossa vida. Grande Arthur! Fala, meu amigo! Samara já está quase online aqui. Fala, meu amor! Oi, Tá me ouvindo oi! bem? Tudo bem? Tô, tá ótimo. Eu que Só não tô te ajustar ouvindo, aqui. então pera aí um instantinho. Eu acho que é por causa aqui do meu. Fala agora para ver se eu te escuto. Ver se o áudio tá bom aí. Tô te escutando baixo. Deixa eu ver se eu colocando o fone com certeza vai melhorar. Deixa eu colocar ele aqui. Fala, meu amor. Vou pedir pro pessoal escrever aí como é que tá o nosso áudio, tá certo? Tá tudo, tá dando para ouvir direitinho? Como é que tá? Eu agora estou te ouvindo perfeitamente, porque estava baixo aqui por causa do celular. Então tá Mas tudo agora ok, está né? Com o áudio? perfeito! Tudo bem, gente? Boa noite para vocês todos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu tenho Olha, eu nem dito te para o time, ele agradeci, está fazendo aí. tu já tá Já falando um entrei. monte de Não coisa aí, teve eu nem falei apresentação, mas eu nada. já entrei só para dar boa noite. Calma. Mas pode apresentar, Titi Já Carvalho. tá, Vai lá. já tá,
já tá dominando a live aqui, olha que beleza, tá vendo? Isso Tá é tudo incrível. em casa. Esse é o problema de estar tudo em casa. Tem intimidade, aí já entra na live assim, desse jeito. Brincadeira, vai lá, Tid, faz a apresentação oficial. Samara, muito obrigado, meu amor, por você estar aqui, por estar compartilhando com a gente aqui o teu conhecimento, né? Eu sou testemunha da tua dedicação, sou testemunha do teu esforço, né? Trabalhando, né? Como servidora pública, trabalhando muito aqui em casa, cuidando de mim, né? Cuidando dos filhos, né? Dos meus enteados, né? E cuidando dos seus clientes. Ela está no escritório até agora aí, ó. Ela não voltou para casa. Está no escritório. Né? Rafaela Bente, seja bem-vinda. Então, meu amor, muito obrigado. Rafa, tá? tudo bem? Anne, Rafa, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui, tá? Agora sim, vai lá, dá boa noite aí, domina que daqui a pouco começa a te fazer perguntas. Boa noite. Já falou do que a gente vai conversar hoje, né, Tid? Eu entrei, já estava em andamento aí. Então, acho que você já falou, já explicou para o pessoal do que a gente vai conversar hoje. Eu tenho ouvido muito, a gente tem recebido muita mensagem, as pessoas mandam direct para a gente, o WhatsApp, perguntando, nossa, o que a gente vai fazer nesses dias? Como é que vai estar a nossa vida, essa convivência? E muitos áudios, né? Ontem mesmo, eu e o Tid, a gente estava se divertindo lá em casa, ouvindo esses áudios, esses memes, das brincadeiras, que não deixam de ser verdade, né? Do quanto os relacionamentos dentro de casa estão se tornando difíceis com essa convivência intensa, mais efetiva, né? As pessoas não estão tão acostumadas assim. Então, ao mesmo tempo que isso trouxe uma maré de coisas boas para todos nós, porque nos permitiu ter mais quantidade e qualidade de tempo com as pessoas de casa, isso trouxe esse convívio mais intenso e que está gerando muitas vezes alguns choques, né? Por quê? Pela falta de hábito na convivência e principalmente pela falta de conhecimento do outro. Eu atribuo que esse seja o maior fator de tantos áudios com brincadeiras, de tantos memes, de não aguento mais minha mulher. Ontem a gente ouvia um que a gente morre de rir, o cara dizia assim, nossa, eu não estou mais aguentando conversar, eu e minha mulher estou para contar tudo que eu fiz de errado na vida, já para Mas olha é aí, uma ó, brincadeira. a gente tá, ó, o Neto Groove tá direto dos Estados Unidos, ó. Querido, tá em Atlanta, nos Estados Unidos. Que bom te ver aqui, amigo. Seja bem-vindo. Legal. E então essa convivência, gente, é um momento oportuno para a gente estreitar o conhecimento do outro, né? Para a gente estreitar relacionamentos e passar a conhecer melhor o outro, o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, né? A gente vai falar aqui desses relacionamentos, desses comportamentos que se dão no âmbito familiar, que se dão no âmbito pessoal, né? Relacionamentos interpessoais em geral. E vamos falar também desses comportamentos no ambiente profissional. E quando a gente fala disso, quando a gente fala de perfil comportamental, isso tem uma importância enorme, porque uma vez que você desconhece o seu próprio perfil, fica muito difícil você ter um relacionamento, uma convivência mais eficiente, uma comunicação mais eficaz com quem convive com você. Então, conhecendo o seu perfil, você já começa, digamos assim, a controlar determinadas condutas, ser sabedor de determinados comportamentos que você precisa adotar, né? E como lidar melhor com o outro. Aí entra... Então, olha só, já que você está falando disso, e eu também já falei desse nome, perfil, tem gente que não sabe o que é isso. Então, Samara, fala pra gente, então, o que são esses perfis comportamentais, quais são eles, quais são as características deles, até para a gente poder se identificar um pouquinho mais com isso aí. Você pode fazer isso para a gente aí, por favor? Claro, vamos lá, né? Em síntese, o perfil comportamental seria esse mapeamento de comportamento dos indivíduos, né? Ou seja, a maneira como eu compreendo, como eu identifico, como as pessoas lidam entre si, né? Como as pessoas reagem diante de diferentes estímulos. Então, nada mais seria do que você mapear os traços mais marcantes de personalidade das pessoas.
né? E essas teorias de perfil, a principal teoria de perfil comportamental, e é a teoria com a qual eu trabalho particularmente, que é a metodologia DISC, né? Ela foi desenvolvida lá no início dos anos 20 por um psicólogo norte-americano chamado Marston, e ele dividiu os seres humanos em 4 grandes grupos, de acordo com as personalidades de cada um, né? Com os comportamentos e personalidade. E dentro dessa divisão, ele estabeleceu como padrões de comportamento os executores, os comunicadores, planejadores e analistas. Ou seja, 4 perfis comportamentais. E a gente vai falar de cada um deles agora para você tentar identificar onde você está e tentar identificar as pessoas que você convive, qual é o perfil de cada uma delas. E, quais são, então, Diz, fala pra gente. Você pode repetir aí quais são os 4 perfis, então? Né? São as 4 letras da sigla DISC, D-I-S-C. Uma sigla em inglês, né? Onde D significa dominância, que são os executores, chamado perfil executor, tá? Sigla I letra I de influência, que são os comunicadores, certo? T de Carvalho, já adianto para vocês, altamente comunicador. Extremo. O S, que é de estabilidade, né, em inglês, que seriam os planejadores. E o C de conformidade, que seriam os analistas, Samara Ayana. Altamente analista, em alto grau. Muito, né? muito. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, falar de cada um deles. Beleza. Tá? Vai começar, então, com o executor? Falar como é o executor? Exatamente. O D de dominante. Exato. Vamos lá para os dominantes, ou executores. Aquelas pessoas que têm ali comportamentos muito voltados para comandos, para assertividade, para lógica, para cética, né? Pessoas que adoram desafios, pessoas que se sentem desafiadas, que veem nas oportunidades grandes desafios e encaram de frente, batem de frente, não tem medo, digamos assim. Ela está sempre agindo em busca de resultados. Essa seria a grande marca dos executores, né? Ação permanente em busca de resultados. Então, você vê, quando você lida com pessoas que têm facilidade para comandos, quando você fala com elas já estão, parece que elas estão ali sempre falando no imperativo com você, né, numa toada muito de ordenamento. Essas pessoas certamente têm um perfil executor, tá? Então, se você chega com ela, se é teu chefe, por exemplo, vamos falar um pouquinho de ambiente de trabalho. Se você está numa reunião de trabalho, tratando com uma chefia que tem perfil executor, como em regra acontece, você tem que ir direto ao ponto. Porque o executor, ele não gosta, né, de planejamento, de saber como se chegou lá. Ele não quer saber esse caminho. Ele quer ir direto ao ponto. Né? Então, seja assertivo. Quando você estiver lidando com alguém que tenha perfil executor, e se tem algum executor agora aqui me assistindo, sabe exatamente do que eu estou falando, ele fica ali desesperado de estar ouvindo alguém enrolando muito, fica dando detalhe. Contando muitos detalhes. Ele não quer, ele quer que vá direto ao assunto. Exatamente. Pessoal, só um detalhezinho que eu gosto de frisar sempre. Por exemplo, como a Samara falou, isso vale para o trabalho, mas vale para o relacionamento também, mas como vale até para uma venda. Então, se você vai vender alguma coisa para uma pessoa que é executora, se você ficar dando detalhes do produto, ele vai encher o saco e não vai querer comprar nada de você. Exato, você tem que ir direto ao ponto que interessa para ele, que é o resultado daquela compra. Entende? Se é o teu filho que é um executor, não é isso, Samara? Se teu filho é executor e você quer que ele faça alguma coisa, não fica contando historinha para ele, não. Vai direto ao ponto do que ele quer escutar, porque é isso que vai funcionar para ele. Exato. Então, para tratar com teu filho, é sem muita lição, sabe? Sem muita conversinha. É mostrar para ele o que ele ganha, qual é o resultado que ele ganha adotando determinadas ações. Quando ele se comporta de tal forma, o resultado é X. Então, para um filho executor, essa comunicação tem que fluir dessa forma, porque senão não vai ser assertiva, você não vai ter resultados eficazes, tá? Então, comece a identificar se o teu filho
tem muito aquela postura de querer inverter papéis dentro de casa, né? Que você fica o tempo todo cobrando dele, dizendo, vem cá, tá pensando que a mãe aqui é quem? O pai aqui é quem? Aqui é o contrário, né? Não venha querer inverter as coisas, não. Se o teu filho tem essa tendência de falar como pai, falar como mãe, certamente ele tem uma tendência para o perfil executor. Se você percebe que ele gosta muito de dar ordens dentro de casa, então canaliza a tua comunicação, tua energia para tratar com ele como um perfil executor, ou seja, indo direto ao ponto, né? Falando do resultado, né? Atribuindo a ele, falando do resultado específico que ele vai obter. E também, Tite, vai acompanhando as perguntas para mim, por favor, tá? O Neto está fazendo uma pergunta aí da ansiedade. Mas se você quiser responder logo, vale a pena, porque ele está falando aqui, ó, esse perfil do executor não se torna também aliado a um perfil ansioso? Eu não chamaria de ansioso, mas eu diria, Neto, que o perfil executor, ele quer os resultados para ontem. Isso é fato. Né? Ele quer celeridade, ele quer rapidez nos processos dele. Né? Tanto que uma das grandes dificuldades para um executor é ter um processo de tomada de decisão baseado numa análise propriamente dita. A tomada de decisão de um executor ela é muito rápida, ela é muito célere. Né? Então, isso é um ponto a desenvolver nos executores. Eles precisam trabalhar mais os pontos fortes e pontos fracos, né? Sejam os pessoais ou sejam para tomadas de decisões. Tá? Então, isso eu não chamaria de uma ansiedade do executor. Até pode ter, obviamente, se aquilo for em alto grau, você até pode verificar, tanto no executor como em qualquer outro perfil, um comportamento ansioso. Mas eu não diria que a ansiedade é uma característica do executor, mas sim a celeridade, ele a pode rapidez. Aparentar, né? Ele pode aparentar ser uma pessoa ansiosa por ele querer logo o resultado. É porque a ideia de se conhecer o perfil que a Samara está falando aqui pra gente é exatamente essa. Se eu conheço o meu perfil e conheço o perfil de quem eu estou lidando, a minha comunicação com ele vai ser muito melhor. Né? Claro. Eu vou tirar mais proveito dessa conversa, dessa interação. Então, por exemplo, se eu tenho um chefe que é executor, não adianta eu chegar lá querendo explicar tudo para ele. A não ser que ele me peça. Se ele não pedir detalhes, vai direto ao assunto. Olha só, é isso por causa disso, e a gente vai fazer isso porque é o melhor caminho. Aí se ele falar, me dá mais detalhes, aí sim você dá. Porque senão, ele não vai gostar de ficar te escutando e vai acabar não gostando de você, o que é pior. Vai achar que você é chato. Exatamente. Um dos pontos a desenvolver no perfil executor é justamente esse também, né? Ele ter mais cautela, né? Ele aprender a controlar mais o ritmo dele, porque ele precisa entender que as pessoas que estão em volta dele não têm necessariamente esse ritmo acelerado que ele tem. Então, isso é um ponto a ser desenvolvido, né? Ele entender que, opa, peraí, eu preciso ir com mais calma. É por isso que muitas vezes o executor ele é mal interpretado. Às vezes você trata com o executor e ele te passa uma aparência de arrogância. Por quê? Primeiro porque ele não quer ouvir. Ele dificilmente quer ouvir os detalhes que você tem a passar, como eu já falei aqui. Ele quer ir direto ao ponto. Então você tem a impressão assim, pô, o cara só pensa nele, o cara não quer ouvir o que ninguém tem a contribuir com ele. Não, porque a contribuição para o executor é o resultado. Ele quer chegar lá. Tá? Então, para chegar nesse resultado, ele acha que ele pode contar com outras pessoas que vão fazer esse caminho para ele, mas ele quer ver o que vai acontecer lá no fim. Ele já quer desde agora, ele pensa muito no hoje, ele quer desde agora já saber o que vai acontecer lá na frente, ok? Então, gente, e só um detalhezinho também, Samara, desculpa de interromper mais uma vez, mas uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte, não existe perfil melhor do que o outro, tá? Não existe um perfil melhor do que o outro. O que a gente vai ver aqui, já de alguma maneira até adiantando, Samara, me desculpa aqui, mas o que a gente vai ver aqui é o seguinte, o que existe é o perfil adequado para cada tipo de trabalho, para cada tipo de momento, para cada tipo de cargo, de situações. Todos são perfeitos. E o ideal numa equipe é que você tenha um pouco de cada. Porque aí a equipe fica mais forte. A equipe fica mais forte, tá? Não existe um perfil melhor ou pior. Ah, o executor é pior do que... Não. O executor é muito bom para determinadas coisas, né? A gente vai ver os outros aqui, que a gente vai ver que uma equipe formada por... Né?
como eu sempre digo, não há hierarquia entre perfis. Tá? Não existe relação de importância entre perfis, onde um deve ser mais importante que o outro. Não. E todos nós manifestamos, na verdade, todos os perfis comportamentais, sendo que um mais elevado, um ou dois, né? A gente vê às vezes até 3 dos 4, mas você sempre tem um que é o seu perfil de destaque, como a gente fala, que é o perfil preponderante. Que é o mais forte, preponderante. Que é o mais forte, é o mais elevado, que é o que se manifesta comumente, né? Que se manifesta frequentemente nas suas ações, no seu dia a dia. Então, ele é facilmente identificado. Quando você faz uma análise, como é que a gente mapeia? Só para vocês entenderem, gente, esse perfil comportamental, como é que ele é mapeado? É por meio de uma análise. Né? A gente tem uma ferramenta que é feita, né? São testes que são feitos, que são um verdadeiro raio-x de um ser humano, gente, um raio-x comportamental. Então, esse teste ele vai a fundo, né? Dizendo exatamente como você age na situação X, Y, Z, no ambiente X, no ambiente Y, seu estilo de liderança, suas motivações. Então, é excelente. Dessa forma, a gente faz esse mapeamento, ok? Vamos passar para o próximo, Tid? Podemos? Vamos lá. Neto, só respondendo a pergunta do Neto aqui, ó. A liderança seria o ponto mais marcante do executor? Não, Neto. Também, existe uma liderança por cargo, por vontade de liderar mesmo, de mandar, mas nem sempre, tá? A liderança do executor, por exemplo, é uma liderança muito marcada por comandos e prazos. É uma característica da liderança do executor, tá? Mas todos os perfis podem exercer liderança. Não necessariamente o perfil executor, ok? Perfeito. Tá? Vamos lá, Tamara. Perfil agora do influente, né? Do comunicador. Fala de mim! Comunicadores. Fala de mim. Essa pessoa que vocês estão vendo aí, Tid Carvalho, é a expressão pura do perfil comunicador, gente. Pensa no homem comunicador, é esse. Suspeita para falar, né? Mas a gente vai lá falar do comunicador, né? Os comunicadores têm aí, a gente estava falando de liderança agora do executor, a do comunicador já é um pouquinho diferente. Quando a gente fala de liderança voltada para o perfil comunicador, a gente fala muito de conexão e diálogo, né? Que conexão é essa? Conexão em pessoa, com pessoas. Então, o comunicador, ele é extremamente ligado em pessoas. O foco dele sempre está nas pessoas. Né? Um perfil que é muito seguro de si, que é ousado, que é ágil também. Um comunicador, gente, você tem que, quando ele chega, você já tem que estar consciente de que você vai calar um pouquinho ali para deixar ele falar, porque ele chega chegando. Sabe? Já perceberam aqui como é, né? Já perceberam. Quem não conhece já percebeu. Por quê, gente? A extroversão realmente é a característica mais marcante de um comunicador, né? Eles são expansivos, eles são sociáveis, são amáveis, né? Então, o comunicador, ao mesmo tempo que ele é muito querido, porque ele tem essa facilidade de trato com pessoas, por ser muito voltado a elas, né? Ao mesmo tempo, quando ele resolve incomodar, como eu brinco, ele incomoda demais. Dependendo do perfil que ele conviva, é um choque muito grande. Né? Então, ambientes profissionais. Se você coloca num determinado ambiente um planejador ou um analista, que a gente vai já ver depois, com um comunicador que ali está o tempo todo a 1000 por hora, gente, assim... É estressante. É uma frequência que bate, sabe? Realmente. Então, é o que a gente diz assim, né? Nesses momentos, o comunicador, ele precisa flexibilizar mais o perfil comunicador dele, esse comunicador elevado que ele tem. O que é essa flexibilização, gente? É eu reduzir um pouquinho, eu desacelerar um pouquinho esses comportamentos que eu tenho que são tão marcantes em mim, no caso, no comunicador, e tentar trazer à tona aquilo que eu tenho de menos. Que seria, por exemplo, um executor, um analista, um planejador. O meu é quase zero. Ainda bem que eu tenho uma analista dentro de casa aqui. Aí você imagina, lá em casa, eu sou analista. Vou já falar para vocês de como é que funciona o perfil analista. Né? Aí você tem uma analista com um comunicador. Ah, deve ser um terror. Em alguns momentos, sim. Mas é um contrapeso, né? É um verdadeiro complemento. Então, aquilo que o Tid estava falando ainda há pouco, da necessidade que você tem de dentro de uma equipe profissional, por exemplo,
estabelecer padrões diferenciados e você colocar de acordo com os cargos, com as funções que ali existem, você colocar o perfil adequado, é o melhor que existe, porque você está tornando uma equipe ali múltipla, né, onde você pode contar com perfis variados e que você sabe que cada perfil vai dar conta de alguma coisa ali que é a especialidade dele. Então, isso é fundamental. E em casa não é diferente, né? No ambiente familiar não é diferente, como se você trabalhasse com uma equipe, realmente. Então você tem, lá em casa, por exemplo, você tem o comunicador que é o Tite e tem a analista que sou eu, analista em alto grau. Então eu sou o contrapeso dele, né? Aquilo que ele não analisa nada antes de tomar uma decisão, por exemplo, eu chego lá e digo, opa, peraí, não é assim, tem isso, 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 e eu estou apresentando sempre para ele os dois lados. Né? E isso faz uma diferença muito grande. Então, é mais um exemplo das relações, da importância de você conhecer o perfil do outro e saber como contribuir com o outro, com o seu perfil, compreendendo o perfil dele. E, pessoal, isso no relacionamento, lógico, no relacionamento amoroso, é importantíssimo esse conhecimento, tá? Até para você poder saber dosar... Adriano, querido, beijo! Grande Iron Man, cara, um grande treinador comportamental tá aqui com a gente, Adriano. Amigo. Então, amor, seguinte, isso é muito válido no relacionamento e válido também numa equipe dentro de uma empresa, né? Ou seja, numa empresa, você tem que saber lidar com os teus colaboradores, com o pessoal que faz parte da tua equipe e saber falar com eles na linguagem deles. Porque comunicação, pessoal, não é o que eu falo. Comunicação é o que você escuta. Né? Porque a comunicação perfeita, ela só existe quando aquilo que eu penso é igual ao que eu falo e é igual ao que você escuta e você entende. Porque se você entende qualquer coisa diferente do que eu falo, não houve comunicação. Então, por aí você já viu como é difícil a comunicação entre seres humanos. Porque eu penso de um jeito, Samara pensa de outro. Então, quando eu falo uma coisa do meu jeito, ela, do jeito dela, vai entender do jeito dela. E se ela entender errado, não adiantou nada eu falar, e vice-versa. Então, por isso que é importantíssimo a gente conhecer esses perfis para poder falar na língua. É que nem você falar com um japonês em português, ele não vai entender. E se ele falar japonês com você, ele não vai entender também. Entende? É a clareza da comunicação, né? A comunicação direcionada e eficaz. Você precisa realmente ter uma clareza na sua comunicação e com quem você se comunica precisa compreender exatamente a mensagem que você passa, como o Titi falou. Tá? Então, voltando, gente, aqui para essa importância, né, seja no âmbito familiar, no âmbito pessoal, seja lá no ambiente profissional, é muito importante que você conheça o perfil do outro. Quando a gente está falando de comunicadores, né, então se eu conheço quem trabalha comigo, eu sei que fulano é comunicador, o que será que fulano vai contribuir com este perfil comunicador? O que ele pode entregar de melhor dele aqui na empresa, né, no ambiente de trabalho? Qual é a função que cai como uma luva para ele? O comunicador, por exemplo, não dizendo que os comunicadores só servem para isso, mas exemplificando, se você vai organizar um evento no seu trabalho, a pessoa mais adequada para organizar aquilo, não só para organizar, mas para convidar desde a etapa dos convites, né, de chegar até todo mundo. Reunir todo mundo, falar com todo mundo, motivar as pessoas para participar. Motivar, para persuadir de que aquele evento vai valer a pena, de que é o comunicador, gente. Quando ele chegar lá, todo mundo já vai entender, não, mas se o fulano está dizendo que vai ser bom, eu já sei que vai ser bom, porque ele tem, né, essa característica da persuasão. Isso é muito típico dos comunicadores, né? São pessoas otimistas, são pessoas de astral elevado, realmente, e ao mesmo tempo que tem isso, são pessoas muito sensíveis, né? São pessoas que choram com facilidade, justamente por serem muito focadas e voltadas para pessoas, elas têm uma sensibilidade muito grande quando elas não se sentem correspondidas, quando elas imaginam que o que elas fazem por alguém, por exemplo, não seja bem recepcionado. Isso afeta completamente. Beijo, Atala, primo, também te amo. Então, isso afeta completamente um comunicador. É como se houvesse uma frustração naquela expectativa de agradar, né? Então, isso também é uma característica bem marcante dos comunicadores. E se a gente vai se comunicar, se a gente vai se relacionar com um comunicador, a melhor coisa a fazer
é falar com ele assim, não, o grupo, nós todos juntos, usar palavras como essa, sobre grupos, pessoas, a associação, Exato. tudo isso é importante, falar de pessoas com ele. Porque se você falar com ele, por exemplo, de detalhezinhos, ele também não quer saber, ele é muito parecido com o executor nesse aspecto. Ele quer ir direto ao assunto, mas ele quer ir direto ao assunto passando pelo social. Exatamente. Pelas pessoas. O que as pessoas vão ganhar com tudo isso? Entende? Não só o resultado. É para o comunicador, o importante é ele percorrer o caminho sempre cercado de pessoas, né? O isolamento não é uma característica dele. Então, outra característica muito marcante do comunicador é a necessidade de reconhecimento. Os comunicadores, eles gostam muito de terem suas ações reconhecidas publicamente. Então, quer agradar um comunicador, reconhece o que ela faz, né? Reconhece tudo aquilo que ela faz de bom que comunicador ganha o dia nessas horas. Né? Então, fique assim sempre voltado, seja conhecedor realmente das características marcantes de cada perfil para você se relacionar melhor com eles. Tá? Beleza. Vamos agora para os planejadores, já podemos? Podemos. Vai vendo aí como é que tá, se tem comentários, se tem cada pergunta, hora aqui, beleza. Então vamos falar agora dos planejadores, que é o S do DISC, né? Que é DISC da estabilidade. Da estabilidade, ok? Que são os planejadores, né? Que, falando de liderança, também são aqueles que tendem a liderar por consenso e por orientações, né? Por que o consenso é uma característica muito marcante no planejador? Que é outro também, que gosta de estar sempre junto, ele atua sempre de uma maneira consistente, de maneira previsível. Por quê? Porque ele faz questão que as pessoas em volta dele saibam e possam esperar exatamente um determinado comportamento dele. Né? Então, não tem variação comportamental, não tem variação no aspecto de que hoje eu posso esperar algo de um planejador e amanhã talvez ele haja de maneira diferente. Não, eles são muito lineares em relação aos padrões de comportamentos deles. Né? Conformidade, né? Sim, exatamente. Então, os planejadores, o que eles buscam? Sempre segurança. Né? Aquilo que a gente fala assim, que para muitos é zona de conforto, para um planejador realmente é uma zona de segurança, porque eles não gostam de sair dessa zona de segurança. Né? São extremamente obedientes os planejadores, são também carismáticos, né? São aquelas pessoas assim que são sempre são excelentes ouvintes. Né? Queira todo mundo adora um planejador. Se você está naqueles dias em que você realmente precisa falar e precisa de alguém para te ouvir, procura um planejador, porque eles são ótimos ouvintes, né? São pessoas afetuosas, são confiáveis, e principalmente são confiáveis por essa característica que eu falei anteriormente, porque você sabe o que esperar dele, você sabe o que esperar de um planejador, né? Não tem ação de um dia de uma forma e ação de outro. Exatamente. Então, o ambiente ideal para um planejador é esse, onde ele possa encontrar a estabilidade dele, né? Onde ele tenha um trabalho, por exemplo, que não venha a interferir na vida pessoal. Ele gosta muito dessa... Fala, Tid. Não, ele gosta muito dessa divisão. Eu tô rindo aqui que a Núbia falando que acha que ela é planejadora. Isso é uma extrovertida de marca maior. Não é não. Não é não, Núbia, é comunicadora. Ela é comunicadora. Comunicador planejador, mas é uma comunicadora. Mas... Então, desculpa, continua aí. O planejador, ele gosta muito de rotinas, né? De padronização de processos no ambiente de trabalho. Isso tudo é característica deles. E algo assim que eu muito admiro, particularmente nos planejadores, né? É a capacidade que eles têm de saber evitar conflitos. De conseguir, eu digo assim, de conciliar as coisas. Não entrar em um conflito e se sair brilhantemente bem, sabe? Você olha assim, você nem percebe que o planejador passou por ali numa situação conflituosa, ele entra e sai de uma maneira tão silenciosa
que você não percebe. Então, isso para mim é uma habilidade fantástica que os planejadores têm, né? Eles também, né, Tamara, eles também, desculpa, eles também são, assim como os comunicadores, eles também são muito ligados a pessoas, né? Muito ligados a pessoas, exatamente, tá? Diferente do executor e dos analistas que são focados em resultados. Nós vamos ver resultado, né? Então, seria a grande característica aí dos perfis, né? Seria isso. Quando você divide aí, né, em irmãos e primos, você vê que executores e planejadores estão voltados para pessoas, realmente, e os analistas comunicadores e planejadores. Isso. Comunicadores e planejadores. E analistas e executores estão voltados para resultados, né? Isso são características marcantes, tá? Bacana. Então, mais uma vez, né, essa previsibilidade é algo muito importante para o planejador. Ele realmente quer saber, né, que passos ele vai dar, onde ele está pisando. Tem que ter essa firmeza para ele, né? Isso é muito típico dos planejadores. O autocontrole... Fala, Berna! Seja bem-vinda, Berna! Bem-vinda! Mas vamos lá, Tamara. E o último dos 4, né, que é a Samara em pessoa, analista. Exatamente. Vamos lá. Perfil analista, né? Que é aquele perfil baseado em controle extremo, em controle absoluto, em especificações. Aquele perfil que quer tudo minuciosamente descrito, baseado em análises minuciosas, em detalhismos, às vezes até preciosismos, mas é exatamente assim, né? O analista, ele tem a característica do detalhismo como uma característica mais forte, né? Como principal. Por isso que é C, né? De conformidade, porque ele está muito baseado em regras e padrões. Ele leva ali uma vida baseada em regra. Ninguém como um analista, gente. Isso é muito forte, né? Quando você vê uma pessoa que você convida, faz um convite para ela, qualquer situação, aí ela pensa logo assim, não, mas será que pode? Será que dá? Será que, né? Será que isso é permitido? Quando você ouve muito de uma pessoa esse tipo de questionamento, há uma forte tendência dela ser um analista, né? Dessa pessoa ter o perfil analista. Por quê? Devido a essa conformidade do... sou analista, né? Tamara analista, altíssimo grau. E a gente estava falando antes dos executores, né? Que às vezes os executores são mal interpretados porque eles passam uma impressão de arrogância. O analista, muitas vezes, ele é mal interpretado porque ele passa uma impressão de que é quem sabe tudo, de que é o cara que só ele sabe, né? Por quê? Mas não é que só ele sabe, é porque ele tem a segurança do que ele estudou. Porque o perfil regras, analista, do que pode, do que não pode. O perfil analista, tudo dele é baseado em extrema análise, né? Em muito estudo, em diretrizes direcionadas ali, em ordenamentos direcionados para cada situação. Então, ele estuda muito antes de decidir. Ele calcula muita coisa antes de tomar uma decisão. Então, o processo de tomada de decisão do analista, ele passa por uma ponderação em alto grau antes dele chegar àquela decisão. Então, é por isso que quando você vê um analista falando, você sente muita firmeza, muita segurança nele. E pode passar essa imagem de que só ele sabe, de que só ele está certo. Entende? Então, assim, para o analista, é um ponto, inclusive um ponto de melhoria isso, quando se manifestar, né? Segurar mais a onda ali e achar que, não, peraí, vamos ouvir o que o outro tem a contribuir comigo também. É assim, né, Tia de Carvalho? Bem assim, né? Então, isso é a característica, como eu falei para vocês, né? Até uma tendência da liderança do analista, o controle. Ele quer estar controlando tudo, realmente, né? Então, E olha que coisa maravilhosa isso, né, pessoal? Como a gente estava falando no início. Olha como a gente se complementa. Olha como cada perfil tem um lado maravilhoso e um lado ruim. Esse ruim, entre aspas, é o que a Samara está falando de ser trabalhado, né? E essa é a flexibilização. Essa é a flexibilização que a gente faz para melhorar aquele ponto de melhoria. Por exemplo, eu que sou comunicador, eu que sou extrovertido, que sou falante pra caramba, que sou comunicador, eu não penso muito, eu não analiso muito, mas eu tenho uma mulher que analisa tudo.
Então isso é ótimo. Isso é ótimo. Então quando você for fazer uma sociedade, seja um relacionamento ou seja uma empresa, que você não pegue uma pessoa que pense igual a você. Não é bom isso. Não é bom isso porque, imagina se eu... Não é que não seja bom. Ah, Tibi, quer dizer que meu casamento tem que acabar porque eu sou analítica e minha mulher é analítica? Não. Os dois vão ter que flexibilizar. Mas vão ter que flexibilizar muito mais juntos. Quando você tem conflitos, como é o meu caso da Samara, a gente é muito conflitante. É muito conflitante. Por quê? Porque eu não sou nada analítico. Se eu ainda fosse mais analítico, talvez fosse mais simples. Mas eu não sou nada analítico. E ela é muito analítica. Né? Ela já é um pouco extrovertida. Ela já é um pouco mais comunicadora também. Ela tem uma comunicação forte também. Né? Mas não tanto quanto eu. E como eu não sou nada analítico, para mim é muito difícil. Sempre foi muito difícil. Né? Se eu não conhecesse, se eu não estudasse, e se ela não me ajudasse, não ia dar certo nunca. Né? Gente, vou dar um exemplo porque claro a gente cresce. É porque a gente cresce juntos. Olha o que é esse choque, muitas vezes, do perfil, de você não lidar bem. Vou dar um exemplo claro que aconteceu ainda há pouco, comigo e com o Tid. Né? A gente estava mais cedo em casa, e eu fazendo uma atividade com meu filho. Uma atividade de lógica, matemática e raciocínio lógico. E aí, num determinado momento, o Tid ouviu de lá, né? E veio e falou assim, não, mas isso é de tal jeito. E eu falei, só que eu ainda não tinha terminado de ler, de simular de analisar. A resposta da questão de verdade. Né? De fazer a análise, que o analista só consegue decidir concluir depois de uma análise profunda. O Tid, que também já tem um executor alto, né? Chegou lá e pá, é assim. E não ouviu o que eu estava tentando explicar para o meu filho. E aquilo me incomodou profundamente. Né? E aquilo me incomodou profundamente. Então, eu ali, de não escutar, às vezes. E eu ali, estressada, porque não concluí a minha análise para poder chegar a uma conclusão e dizer qual era a resposta certa, e até então o meu raciocínio era de uma determinada maneira, e ele chega e diz que é assim, tipo, não quero ouvir qual é teu raciocínio. Gente, isso para um analista é de matar. Você não deixar ele te explicar alguma coisa, você não deixar ele concluir uma análise. Aí já viu, né? A pandemia chegou lá em casa. Olha, Samara, algumas perguntas aqui, né, que eu estou conseguindo ver aqui. O Neto perguntou, né, existem também qualidades e traços de personalidades parecidos entre executores e planejadores? A Núbia perguntou, alguém pode ser um pouco dos quatro? Né? Sim, como eu expliquei. Eu acho que você ainda não sabe, Núbia. A Berna falou aqui, eu penso que o perfil analista é um ser criterioso. E ela falou assim, como o analista usa o controle, deixa eu ver aqui, para tudo, mas de forma sadia. Deixa eu voltar aqui as perguntas, gente. Não consigo te... Ah, tá, ok. O que o Neto perguntou é sobre... Dá para se juntar com todo mundo, tá, amigo? Não precisa ser... A similaridade entre os traços de personalidades, né? Executores e planejadores. Todos os perfis vão ter alguns traços que são comuns e outros mais destacados e de maior relevância, que é o que a gente está falando aqui. Mas alguns traços sempre vão se encontrar entre os perfis, tá, Neto? Então, seja executor, planejador, comunicador, analista, sempre você vai ver que tem traços em comum. O que tem traços de personalidade mais destacados, que se manifestam com maior frequência, e isso determina o perfil que é dominante numa determinada pessoa, tá? Dominante que eu falo não o executor em si, mas o preponderante, digamos assim, ok? Qual foi a outra pergunta? Se pode ser um pouco dos quatro. A gente tem, né? A gente tem. Eu expliquei um pouco ou muito de todos. Na verdade, Na verdade, todos nós temos, em situações da vida, nós manifestamos os 4 perfis, todos temos, né? E mais uma vez falando, o que você tem é um perfil que é mais marcante em você, 1 ou 2, às vezes até 3, que são aqueles que você vê claramente que estão presentes nos seus comportamentos, nas suas ações, né? Em como você age diante de determinados estímulos, como a gente falou lá no início da live. Ok? A Samara fala uma coisa, né? Eu vou falar por ela, porque ela não falou ainda, e como eu sou comunicador, eu gosto de falar.
A Samara fala uma coisa muito interessante, né? Em respondendo o que a Núbia falou, que é um pouco de cada. É como se Deus, sei lá, né, eu vou falar Deus porque é que eu acredito. É como se Deus tivesse 4 potes de tinta de cores diferentes. E na hora dele criar a pessoa, ele pega um pouquinho de tinta de cada, mistura e vai sair aquela pessoa. Não existe uma pessoa igual a outra. Existem várias pessoas que são comunicadoras, mas elas são diferentes. Por quê? Porque ela tem pitadas diferentes das outras cores também. Então nunca vai existir uma pessoa igual a outra. Mas existem grupos, como ela está falando, o grupo dos executores, onde o executor é mais forte, puxa mais para cima, né? Mas ele pode ter executor, planejador, comunicador e analista, tudo alto também, pode ter, como pode ter tudo baixo. Exato. Depende muito de cada pessoa. Exemplo, sempre vai ter um mais forte, né, que se sobressai. Quando eu faço a minha análise de perfil comportamental, eu passo... gente, o meu teste eu costumo fazer pelo menos de 6 em 6 meses. Por que isso? Porque o perfil muda? Não, não é que o seu perfil mude. Mas, como a gente falou ainda há pouco, a gente busca flexibilizar sempre um perfil que você tenha mais elevado, para procurar trazer à tona, quando necessário, nos ambientes necessários e adequados, aquele perfil que você tem menos. Então, quando você está constantemente fazendo esse teste, é uma forma de você mensurar isso, se está dando certo, se o que você está fazendo, se a forma como você está se comportando, se está surtindo resultado para a sua vida. Então, é muito importante você estar sempre fazendo o teste para ver como é que está. O meu teste, por exemplo, sempre dá, todas as vezes que eu faço, analista comunicador, né? São próximos o analista e o comunicador? Não, meu analista é bem mais elevado que o meu comunicador, mas o comunicador também, por ser um perfil elevado, marcante em mim, ele sempre dá no meu resultado de teste, quando eu faço, ok? Então, gente, voltando só um pouquinho aqui para os analistas, né, o analista, ele tem muito essa coisa assim, de realizar tudo com perfeição. E eu não posso deixar de dizer para vocês uma grande dificuldade do analista, né, que é a dificuldade dele delegar. E por que vocês acham que ele tem tanta dificuldade de delegar, gente? Isso é em casa, isso é no trabalho, isso é com todas as pessoas, porque ele acha que só o que ele faz é certo. Ele tende a pensar que o que ele faz se dá de uma maneira mais coerente, mais assertiva do que qualquer outra pessoa faria, se fosse fazer a mesma tarefa que ele. Então, isso traz para ele, né, chega a ser muitas vezes até um sabotador, o Tid aí, que é especialista em sabotadores, né, pode entrar mais, mas ele pode se tornar um sabotador, que é você ser perfeccionista em tudo que você faz. E aí você acha, não, com a minha mania de perfeição, só eu faço bem, eu faço melhor, então eu tenho dificuldade de acreditar que alguém possa desenvolver aquela tarefa tão bem quanto eu, ok? E a pessoa acaba sofrendo muito com isso, porque ela acaba sofrendo muito porque ela acaba assumindo muito trabalho, muita responsabilidade, porque ela traz tudo para ela. Como ela tem dificuldade de delegar, porque acha que ninguém vai fazer. E realmente, as pessoas analistas, elas são muito minuciosas, são muito detalhistas. Então, são pessoas maravilhosas para fazerem coisas que exigem isso. Né? Por exemplo, eu, como não sou nada analista, as coisas passam muito despercebido para mim, mas não passa nada pela Samara. A Samara, quando pega um texto que eu faço e falo para ela assim, vê se está legal, o que eu gostaria que ela respondesse? Tá legal. Ou então, não, beleza. Mas ela fala assim, não, tá faltando uma vírgula aqui. Isso me irrita. Porque eu não quero saber da vírgula que está faltando. Mas ela já está olhando isso. Ela tá vendo a regra. Ela está vendo se está tudo conforme, né? Tudo de acordo com o regramento do português, do não sei o quê. E o comunicador não está preocupado com isso. Ele está preocupado em passar a mensagem. Mas eu estou falando assim, que como os analistas têm essa característica, isso é muito bom. Isso é muito bom porque ela analisa com detalhes, ela analisa, então ela acaba achando que ninguém tem essa característica, só ela. Então ela fica com medo de delegar, então acaba atraindo para si
muito trabalho, assumindo todas as responsabilidades, assumindo todo o trabalho e acaba se cansando. É um verdadeiro demais. centralizador, gente. É ponto de melhoria dos analistas também, tá? Ponto que precisa ser desenvolvido, né? Que precisa ser sempre observado, está assim, em constante vigilância realmente, para que você não extrapole os limites, né? Até para conviver melhor com outras pessoas. Imagina você, né? Se você... no ambiente que eu trabalho, por exemplo, eu sou chefe de uma seção. Imagina se eu começo a não controlar muito esse perfil analista que eu tenho, né? E começo a exigir demais, e tudo que faço eu começo a dizer que não, que tá errado, porque é do meu jeito, tem que ser assim. Gente, ninguém aguenta, né? Ser liderado por uma pessoa dessa forma. Então, olha a flexibilização aí que precisa entrar nesses momentos. Porque se deixar, você age naturalmente assim, é o seu perfil. Tá? Eu gosto muito de séries, só mudando aqui um pouquinho, né? E eu adoro La Casa de Papel, por exemplo. E fica para mim o exemplo mais que perfeito de um analista é o professor da Casa de Papel. Aquele cara é fantástico, né? É um analista nato. Porque o cara cuida minuciosamente de tudo, de todo um plano que foi arquitetado por ele, com riqueza de detalhes, consegue acompanhar aquilo, e aí entra um pouquinho do executor também, porque ele é um excelente comandante de todos aqueles, né, de todo aquele grupo dele, entra um pouco um perfil executor aí também, né, tem assertividade aí na liderança, na comunicação, mas é fantástico. Para mim, ele é o exemplo típico assim do analista, né? Tudo minuciosamente planejado, detalhado e age baseado nesses detalhes. Samara, olha só, o tempo está passando, infelizmente a gente só tem 1 hora de live aqui Isso é papo para um workshop inteiro, com certeza. É verdade. Né? Tá maravilhoso. Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Primeiro, respondendo bem rapidinho aqui, né, o que o Neto falou aqui ele falou antes aqui, assim, que esse equilíbrio nos aproxima da perfeição. É óbvio, né? Seria maravilhoso você ter todos os perfis altos e a flexibilização alta também. Exatamente. Seria maravilhoso, porque aí você seria uma... Mas não existe isso, né? O que existe é a flexibilização. O que existe é a flexibilização. É você saber os pontos que você precisa melhorar e você melhorar esses pontos em cada situação, em cada local, com cada pessoa. Por isso que é importante você conhecer a fundo isso. Tá? Desculpa, Samara, responder por você. Mas, Não, perfeito. Mas vamos lá, Samara. Infelizmente, como eu falei, a gente tá com muito pouco tempo agora. Mas me fala uma coisa, Samara. A gente já viu aqui que é muito importante conhecer esses perfis. A gente já viu aqui que é muito importante para a nossa comunicação ser melhor com as pessoas, nos relacionar melhor com as pessoas, né? E também para a gente tirar proveito, até profissionalmente falando. Né? Como eu falei, Claro. Se eu sou um vendedor, né? Se eu vendo alguma coisa, e eu percebo que essa pessoa que está conversando comigo é uma pessoa analista, eu tenho que usar a comunicação dela. Ou seja, eu vou falar com ela usando detalhes, minúcias. Se essa pessoa é uma executora, eu vou falar do resultado. Olha, o resultado, se você comprar isso aqui, é pá, pum. E a pessoa vai gostar de mim como vendedor. Se essa pessoa é comunicadora, eu vou falar espalhafatosamente, vou abraçar essa pessoa e por aí vai. Então, toque físico ali com a pessoa para demonstrar uma intimidade. É isso aí. Beleza. Então, isso é muito importante. É muito importante, pessoal, a gente conhecer o perfil. E, principalmente, nos relacionamentos. Você com o teu marido, você com a tua mulher, você com os teus filhos, para você tirar maior proveito dessa comunicação. Então, Samara, me fala, né? Como eu falei, não dá muito tempo aqui da gente aprofundar, porque isso é muito profundo, muito grande. E me fala um pouquinho desse programa Você no Comando, que você tem junto com o tal de Tid Carvalho, né? Vamos lá, rapidamente. A gente tem o Você no Comando, que foi um programa criado por mim pelo Tid, né? Primeiramente, rapidinho, só para vocês entenderem por que esse nome, Você no Comando, é o comando da sua vida. Não só isso, não só estar no comando da sua vida, mas até uma metáfora, uma ilusão. Eu e o Tid, como vocês sabem, fomos militares, né? O Tid é militar, eu fui militar oficial temporária da Marinha. Então,
é uma metáfora aí do comando, né? Para a gente trazer. Mas por quê? Porque a gente realmente quer que você esteja no comando da sua vida. E o que é estar no comando da sua vida? Primeiramente, partir de um processo de autoconhecimento. E dentro desse processo de autoconhecimento, é indispensável, é essencial que você conheça o seu perfil comportamental. E a gente parte de duas grandes ferramentas nesse processo de conhecimento que estão dentro do Você no Comando. Uma é a análise de perfil comportamental, que é direcionada por mim, que é guiada por mim, e a outra é a análise de sabotadores, que é guiado pelo Tid Carvalho. Né? Então, são duas ferramentas que, como eu disse, são indispensáveis para você passar para um próximo nível, partindo de um processo de autoconhecimento. Então, isso que a gente falou aqui hoje, que a gente conheceu um pouquinho dos 4 perfis comportamentais, é da síntese do que você vai descobrir quando você fizer um teste de perfil comportamental, que vai ser realmente o seu raio-x, para você entender por que você age, como você deve agir com os demais perfis, né? A sua área de liderança, suas áreas motivacionais, suas áreas de talento, tudo isso está abrangido por esse teste de perfil comportamental. Então, imagina você conhecer tudo isso de uma maneira profunda e não só lendo um relatório lá de não sei quantas páginas, né? Mas sendo assessorado diretamente por mim, pelo Tid Carvalho, né, onde a gente vai acompanhar, explicar ponto a ponto com você, fazer sessões devolutivas para que você entenda exatamente como agir, né? E como eu disse, principalmente partir para um próximo nível, porque a partir do momento que você sabe como agir de maneira diferente, você vai fazer de maneira diferente. Se você não fez até hoje, é porque você não sabe como fazer, entende? Então, essa é a grande importância do nosso programa Você no Comando. Fala aí, e olha, pessoal, isso salva casamento, acredita que salva. Ainda mais nessa época de quarentena, dentro de casa, isso salva. Salva porque a gente tem que saber falar. Eu flexibilizo, ela flexibiliza. Isso tudo utilizando técnicas, utilizando conhecimento, é maravilhoso. Então, pessoal, brincadeiras à parte, né? Esse programa Você no Comando é incrível, tá? É incrível porque não somente, eu já falei muito sobre sabotadores aqui, Samara hoje falou um pouco aqui, né? Tem muito mais coisa, obviamente, né? Sobre os perfis, e a gente conhecendo isso a fundo, a gente se conhece, e quando a gente se conhece, pessoal, é como se estivesse nascendo novamente, para uma vida nova, para comunicações novas, relacionamentos novos, tudo começa a ficar melhor. E é como a gente deu esse nome, Você no Comando, por causa disso, tá? Porque a gente realmente começa a ficar no comando da nossa vida, sabendo o que me atrapalha, o que me limita, que são os sabotadores, e o que me atrapalha no meu perfil comportamental. Juntando esses dois, caramba, é incrível, é incrível. Samara, muito obrigado, eu tenho só mais 2 minutos aqui, então eu queria aproveitar esses 2 minutos aqui, primeiramente, para te agradecer mais uma vez, tá? Por você estar participando desse projeto, né? Esse projeto de 21 lives aqui no mês de março, né? Eu acho que foi muito esclarecedor. As dúvidas, pessoal, escreve para a Samara, Coach Isso, Samara manda Ayana, direto. tudo junto. Manda direto para ela, eu vou escrever aqui, ó. Coach Samara Ayana, acho que está certo aqui. Manda direct para ela aí, pergunta sobre o que você quiser, qualquer dúvida que você tenha. As perguntas que a gente conseguiu responder aqui, eu peço desculpas que não conseguimos responder todas, né? A gente não conseguiu falar sobre todas, mas não deixem de procurar a Samara para tirar essas dúvidas aí, né? Mandar direct para ela, escrever para a gente. E não deixem de participar do Você no Comando, tá? Que isso realmente vai ser um diferencial na tua vida. Samara, obrigado, te amo. Obrigada, gente. Deus. Volta logo para casa que você está aí no escritório. Isso. Vem logo para casa. Meus bebês me esperam. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Te amo. Obrigado, meu amor. Tchau. Fica com Deus. Pessoal, olha só. Maravilhoso, né? Não tinha dúvida que ia ser incrível, maravilhoso. A live, como eu brinco sempre, a live mais esperada desse projeto. E eu espero que tenha sido bastante elucidativo e explicativo para cada um de vocês. Valeu, Rodrigão. Tamo junto, amigo.
Que bacana. Estamos juntos aí, tá? Não deixem de procurar a gente para tirar as dúvidas, para participar do Você no Comando. Tenho certeza que vai ser muito bom para vocês aí. Valeu, Neto. Um grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal, e que a gente possa sair desse problema todo que a gente está vivendo aí no país o mais rápido possível, tá? Mas continuamos aqui, online, trabalhando juntos, e amanhã eu vou estar com o grande Felipe Tuono. Não deixe de participar da live de amanhã, que vai ser incrível. Estamos juntos aí, tá legal? Um grande abraço. Obrigado, Arthur. Fiquem com Deus, cara. Um grande abraço, Núbia. Amo vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Boa noite. E acredita,